Vamos ler a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, os versos 18 a 20. Sendo esta, então, a nossa penúltima mensagem, ficando o verso 21, para estudarmos em ocasião oportuna. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 18 até o verso 20. Meus irmãos, há uma frase popular que reza o seguinte: vivemos num mundo de incertezas. Aplicado a muitas circunstâncias da vida, esta frase chega a ser verdade. Porque sim, há muitas situações, há muitos assuntos com os quais nós temos que conviver com algumas incertezas. Imagine, por exemplo, aquele adolescente que está concluindo o ensino médio, já pensando em uma faculdade, mas a sua mente ainda está incerta sobre que área ele vai buscar a sua formação acadêmica e profissional. Muitas das vezes, por conta desta incerteza, alguns cursam determinada área que acabam não exercendo por conta de algumas circunstâncias ou por conta de algumas convicções que só vieram após estarem cursando ou tendo assim terminado o curso referido. Fato é que nós temos algumas incertezas na vida, nós temos algumas dúvidas sobre muitos assuntos. Às vezes sobre os assuntos simples, como, por exemplo, uma viagem que você tem a fazer de férias. E às vezes você tem dúvidas sobre qual o local mais ideal para você ir com a sua família. Você tem dúvidas sobre qual o mês mais ideal para se tirar essas férias, sobre o dia mais propício para ir e retornar. Temos dúvidas sobre coisas simples do nosso dia a dia, mas também, meus queridos irmãos, temos dúvidas e incertezas sobre coisas mais complexas. Por exemplo, quem não tem dúvidas, quem não tem incertezas sobre alguns sofrimentos que nós enfrentamos na vida. E por muitas ocasiões, nós também temos algumas dúvidas ou incertezas a respeito da vida cristã. A pergunta, então, principalmente quando isto se aplica ao contexto da vida cristã, o que devemos fazer? Onde devemos buscar as certezas que são necessárias para sanar estas incertezas, estas dúvidas, de tal maneira que traga maior esclarecimento, maior conhecimento sobre a essência da vida cristã? Sim, meus irmãos, temos muitas dúvidas, muitas incertezas na vida. No entanto, quando o assunto em especial é nossa vida espiritual, nós precisamos buscar as certezas da palavra de Deus sobre isto. Nós precisamos tirar esses questionamentos, mergulhando profundamente na palavra de Deus. Esse texto de João, esta carta de João, foi escrita, se nos referirmos à carta, num contexto de algumas dúvidas. Essas dúvidas estavam sendo provocadas por conta de alguns falsos ensinos a respeito da essência da vida cristã. Pessoas estavam com dúvidas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, visto que falsos ensinos que outrora passaram por aquela igreja, mas que ainda estavam ali deixando seus dardos inflamados, negavam a essência da divindade de Cristo, negavam que Jesus Cristo fosse homem e fosse Deus ao mesmo tempo. Dúvidas também, meus queridos irmãos, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. Muitos falsos mestres
introduziram naquela igreja ensinos errados a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. E algumas pessoas, irmãos sinceros daquela igreja, estavam com algumas incertezas sobre a eternidade da sua salvação com Cristo Jesus. Mas também havia algumas dúvidas no que diz respeito ao comportamento cristão. Isto porque os falsos ensinos ali passados também deixaram a mentira de que o cristão poderia, ao mesmo tempo que está servindo a Deus, servir ao mundo com uma vida de pecado. De certa forma, eles ensinavam que aqueles pecados, em especial aqueles que eram praticados com o corpo, não trazia interferência nenhuma na comunhão do crente com Deus. E nisso João vai exortar aqueles irmãos por mais de uma vez, de que o crente não pode viver na prática do pecado, não pode viver pecando. Esse texto vai responder, ou vai responder essas incertezas, nessas 3 áreas específicas da vida cristã que mencionei. Sobre a prática da vida cristã no que diz respeito à sua postura com relação ao pecado, já que os falsos ensinos diziam que poderia pecar e isso não teria nada a ver com a comunhão cristã. Vai tirar dúvidas daqueles irmãos a respeito da pessoa de Jesus Cristo e também vai tirar dúvidas ou trazer convicção àqueles irmãos a respeito da vida eterna, meus queridos irmãos. Vamos então ler o texto de 1 João, capítulo 5. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. João 5, a partir do 18 ao 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, queremos tratar com os irmãos nesta noite o seguinte tema: certezas que todo cristão deve ter. E que certezas são estas apresentadas pelo texto? Certezas que são suficientes para fortalecer a nossa fé, para nos encorajar a perseverarmos firme em Cristo até o fim. A primeira certeza em destaque é a certeza de que o crente ou o cristão não deve viver no pecado. Você precisa ter esta certeza de que você não deve viver no pecado, fazendo referência à prática contínua do pecado. E se é prática, tem que ser contínua. Agora observe comigo o verso 18. Na verdade, se você observar o 18, o 19 e o 20, tem um verbo que se repete, o verbo saber. Na sua forma, sabemos. Tá? Nos 3 versos. Os 3 versos iniciam com este verbo, sabemos, e aí vai dizer o que nós sabemos. Isso é importante, meus irmãos, porque João está relembrando àqueles irmãos de coisas que eles já sabiam, mas que por conta dos falsos ensinos, o seu entendimento estava ameaçado, as suas vidas cristãs estavam em risco, a sua santidade estava sendo perseguida. Mas aí João vai enfaticamente dizer que, como cristãos, eles já sabiam aquilo que ele está lhe escrevendo. E o que eles precisavam era resgatar este entendimento para a prática correta da vida cristã.
Então eles sabiam perfeitamente de que, como filhos de Deus, eles não deviam viver no pecado. Veja comigo aí o verso 18. Perceba que, inicialmente, o texto ele é muito claro a respeito de qual deve ser a postura do cristão com relação ao pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, isso na versão NVI. Mas o sentido é de que ele não vive no pecado, ele não vive na prática do pecado, irmãos. Perceba que João usa a expressão todo. Isto é significativo para nós, porque elimina a possibilidade de alguém que verdadeiramente nasceu de novo, ou seja, alguém que é nascido de Deus, que foi regenerado no poder do Espírito Santo, viver na prática do pecado. Então, meus queridos irmãos, à luz desse texto e de outros que João já usou, não é apenas incompatível ser cristão e viver no pecado, mas além de incompatível, é algo impossível de acontecer. Não pode haver crente genuíno, verdadeiro, que se satisfaça continuamente de viver no pecado. Com a expressão todo, João elimina essa possibilidade de alguém estar em Cristo e estar no pecado ao mesmo tempo, de alguém ter nascido de novo, ou seja, ser nova criatura, na linguagem de Paulo, quando escreve 2 Coríntios 5,17, e ainda assim ter satisfação com uma vida de pecado. A postura do cristão nascido de novo com relação ao pecado deve ser uma postura de rejeição, de abstenção, de ódio, meus queridos irmãos, com relação àquilo que é pecado. É verdade sim que o pecado ainda está em nós. É verdade sim que o próprio João já nos ensinou que é impossível ao crente não pecar. Mas isto não significa dizer que devamos buscar o pecado como um cachorrinho que sai correndo atrás de um osso. Isso não significa dizer que nós devamos ter sede de pecado, como uma criança tem sede do leite materno. Ao contrário, significa dizer que nós devemos nos afastar de tudo quanto tem aparência de ser pecaminoso. Por isso as Escrituras também orientam: afastai-vos da aparência do mal, ou seja, daquilo que está em oposição com a fé de vocês, que é tudo quanto é pecaminoso. A postura do crente com relação ao pecado é não pecar, irmãos. Embora saibamos que haverá ocasiões em que não vamos poder evitar pecar. No entanto, vale ressaltar que o texto não está se referindo a pecados isolados, que na vida do crente, além de isolados, deve acontecer de forma inconsciente. Mas o texto está sim se referindo a alguém que prazerosamente vive na prática do pecado. Está se referindo a alguém que, mesmo tendo dito que é cristão, tem satisfação em viver pecando, irmãos. Isto não é compatível e não é aceitável à luz das Escrituras. Porque o texto é claro: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando ou não pratica o pecado. Qual tem sido a sua postura diante do pecado? Qual tem sido a sua postura diante das tentações? Mas perceba em seguida que podemos também identificar duas razões, pelo menos, para que o cristão assuma tal postura diante do pecado, ou seja, de não pecar, de não viver na prática dele. A primeira razão é porque o cristão verdadeiro, ele é nascido de Deus. Diz o texto: todo aquele que é nascido de Deus, essa expressão no início do verso 18, e mais para o fim deste verso diz também aquele que nasceu de Deus. Esta expressão é nascido de Deus ou nasceu de Deus,
faz menção à regeneração, ao novo nascimento que Deus produziu no cristão. A ideia, meus queridos, é de que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós tínhamos prazer em viver naqueles pecados. No entanto, por conta da sua compaixão, Deus nos chamou, nos regenerou, nos deu uma nova vida. E nesta nova vida, nesta nova posição que nós temos diante de Deus, não podemos viver mais na prática do pecado. Por que você deve sentir ódio por tudo quanto está em oposição à santidade que Deus quer de você? Pelo simples fato de que, se você genuinamente confessou a Cristo como seu Salvador, você é nascido de Deus. Você é uma nova criatura. E as coisas do mundo não devem mais fazer parte da sua vida com Cristo Jesus. E aí nos perguntamos, e o que dizer de tantas pessoas que estão em nossas igrejas e estão no mundo ao mesmo tempo? Certamente, essas pessoas nunca nasceram de Deus. Essas pessoas são tolas, enganando a si mesmas, perdendo o seu tempo na igreja, quando poderiam estar satisfazendo os desejos da sua carne aí pelo mundo. Porque sim, meus queridos irmãos, é perda de tempo alguém ficar na igreja e não ser regenerado. Porque ele pode passar 20, 30, 40, 50 anos da sua vida e ir para o inferno mesmo assim. Então, se ele vai para o inferno, vá curtir as coisas da vida, porque é o que o pecado tem para oferecer para você. É a única explicação que nós temos que dar, ou que nós encontramos à luz das Escrituras, para aquelas pessoas que, mesmo estando na igreja, vivem afogadas no pecado, de que elas nunca nasceram de Deus. Mas a segunda razão para não viver no pecado, para que o cristão assuma essa postura, é porque ele deve manter a sua vida espiritual pura. Veja o que diz o texto: aquele que nasceu de Deus o protege. Aqui, irmãos, nós temos uma expressão difícil de entender e de traduzir. Na NVI diz assim: aquele que nasceu de Deus o protege. Na versão revista e atualizada, que lemos agora há pouco, diz o seguinte: aquele que nasceu de Deus o guarda. Na versão Nova Almeida atualizada diz: aquele que nasceu de Deus guarda a si mesmo. E na NVT diz: aquele que nasceu de Deus, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois o Filho de Deus o guarda. Eu quero ler na NVT como que ela traduz, para perceber em 4 traduções que trouxe aqui para os irmãos. As 4 têm divergência de tradução, embora, como vamos perceber, o sentido permanece nas 4, dá para identificar qual o sentido. Mas diz assim, na NVT: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Veja que na expressão, aquele que nasceu de Deus o protege ou guarda, lá diz: pois o Filho de Deus os protege. Qual é então a melhor tradução? É que ele guarda a si mesmo, ou que ele é guardado por Deus, é protegido por Deus, irmãos? Há divergência entre as traduções. No entanto, o princípio está claro em ambas traduções. O princípio da pureza cristã, o princípio de ser guardado das coisas do mundo, de ser protegido das coisas que esse mundo oferece. E sim, primariamente é Deus quem guarda o crente. No entanto, sabemos também da nossa responsabilidade em guardar a nós mesmos puros, em buscarmos uma vida de santidade. Por isso que,
quando o autor de Hebreus escreve aos seus leitores, ele diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é responsabilidade de todo filho de Deus, todo regenerado, manter a sua vida pura, reconhecendo sim que isto primariamente é uma ação de Deus na sua própria vida, e ele deve clamar, ele deve pedir a Deus esta proteção das coisas do mundo, que Deus verdadeiramente o santifique. No entanto, ele deve também assumir a sua responsabilidade como filho de Deus, de se abster do pecado, de se abster das coisas do mundo. Então, o princípio geral aqui, que adotamos como sendo mais uma razão para o crente não viver no pecado, é porque ele tem que manter a sua vida espiritual pura. Ele tem que buscar a sua santidade. E isto só é possível quando ele guardar o seu coração das coisas que esse mundo oferece. Isso só é possível, conforme também coloca as outras traduções, quando Deus guarda, meus queridos irmãos, o nosso coração. E nisso nós reconhecemos que a nossa santidade depende acima de tudo de Deus. Que é Deus quem produz em nós a santificação. Que é Deus quem coloca no nosso coração o desejo de ser santo como Ele é santo. E diante desta ação de Deus nas nossas vidas, fica para nós a obrigação de buscar esta santidade, de buscar essa vida pura com Deus, se abstendo das coisas do mundo, para que o maligno não nos atinja. E agora você observe finalmente comigo. Qual é o resultado que o cristão obtém quando ele assume a postura correta diante do pecado? O texto diz que e o maligno não o atinge, na versão NVI, e o maligno não o toca, na revista atualizada, irmãos. Sim, aquele que verdadeiramente nasceu de Deus, que fortalece a sua santidade no poder e na dependência do Senhor, que assumiu uma postura de rejeição ao pecado, que criou ódio pelo pecado. O resultado disso, meus irmãos, é que o maligno não o toca. Talvez a expressão não o toca não seja a melhor tradução, porque a ideia não é necessariamente de que o maligno não possa causar nenhum dano a nós. Mas o sentido aqui de o maligno não o toca ou não o atinge, é o sentido de que ele não tem poder sobre as nossas vidas. E você vai perceber que, em contraste a isso, o verso 19 vai dizer que o mundo está sob o poder do maligno, ou o mundo jaz no maligno. Em contraste àquelas pessoas que estão no mundo, aqueles que estão em Cristo, o maligno, o diabo, não tem nenhum poder sobre as suas vidas. Nenhum poder, meus queridos. Nenhuma autoridade o diabo tem sobre a vida daquele que nasceu de novo. É verdade sim que os seus dardos inflamados ainda nos atingem porque ainda somos pecadores. Mas o maligno não tem autoridade nas nossas vidas, o maligno não tem autoridade para nos tirar da presença de Deus, para destruir a nossa comunhão com Deus, para destruir a nossa fé em Cristo, para destruir, meus queridos irmãos, a nossa união com o Senhor, como veremos mais à frente. Por quê? Nós somos nascidos de Deus e somos sim guardados pelo próprio Deus. Esta é a primeira certeza que esse texto nos apresenta. A certeza de que não devemos viver no pecado. A segunda certeza é a de que pertencemos a Deus. João não quer que fique dúvida na mente e no coração daqueles irmãos, de que uma vez que eles estão unidos pela fé a Jesus Cristo, eles também estão unidos ao próprio Deus. Que na verdade está unido com o Filho, ao mesmo que está unido com o Pai e com o Espírito Santo. João quer encorajar aqueles irmãos, quer sanar os questionamentos deles de uma vez por todas,
para dizer a eles: vocês não pertencem ao mundo, vocês não pertencem mais ao poderio do pecado, vocês pertencem a Deus, porque vocês são nascidos de Deus. Veja comigo o verso 19. Perceba então, em primeiro lugar, que o texto claramente afirma que os nascidos de Deus pertencem a Deus. Sabemos que somos de Deus. Agora a pergunta: quem são estes? Se você voltar ao verso 18, você vai encontrar a resposta. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que nasceu de Deus, estes pertencem a Deus. E é por pertencerem a Deus, meus irmãos, que o diabo não tem mais autoridade sobre as suas vidas. É por pertencerem a Deus que o diabo não assume mais o senhorio dos seus corações. Porque estes corações agora, estas vidas agora, são do Senhor. Porque Deus as comprou. E as comprou com o próprio sangue do seu Filho. Por isso que, primeiro, o apóstolo Pedro, em sua carta, também vai nos dizer que nós somos propriedade de Deus. E quando Paulo escreve a Tito, ele também faz questão de enfatizar que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. João usa, por vezes, este significado nesta carta, de que o crente, ele pertence ao Senhor seu Deus. Ele é uma propriedade dele, e não mais do mundo, irmãos. Isso é extremamente importante no contexto em que 1 João foi escrito. Um contexto de perseguição da fé cristã, um contexto onde a santidade estava sendo minada, um contexto onde aqueles irmãos estavam sendo tentados, estavam sendo seduzidos a voltar para o mundo, a seguir aqueles falsos mestres e os seus ensinos. É muito importante João relembrar para eles: vocês são de Deus, vocês não são do mundo. Vocês não pertencem a esses falsos mestres que querem enganar vocês. Vocês pertencem àquele que lhes deu a vida por meio de Jesus Cristo. Irmãos, como é bom ter esta certeza no nosso coração, de que por mais que as coisas estejam turbulentas, por mais que haja algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre algumas doutrinas da fé cristã, sobre algumas coisas práticas da vida, nós podemos ter a convicção de que verdadeiramente nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, deixa muito clara que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. E por isso Jesus também clama a Deus para que nos guarde das coisas deste mundo, irmãos. Sabemos, ou seja, nós temos conhecimento de que verdadeiramente por meio da fé em Cristo, porque nascemos de novo, somos de Deus. Mas veja, em segundo lugar, João vai mostrar ainda que todos aqueles que ainda não foram chamados para pertencer a Deus, ou seja, todos aqueles que ainda não nasceram de novo, em contraste com aqueles que pertencem a Deus, estão debaixo do poder do diabo. Alguns podem achar uma expressão muito pesada, dizer que o pecador sem Cristo está debaixo do poder do diabo. Mas aí eu convido estes a ir lá para João capítulo 8, quando Jesus diz que estes estão não apenas debaixo do poder do diabo, mas diz que estes são filhos do diabo, por causa do pecado, meus queridos irmãos. Veja o restante do verso 19. E que o mundo todo, na versão NVI, está sob o poder do maligno.
Esta é uma tradução melhor do que a Revista e Atualizada, que diz: o mundo todo jaz no maligno. A ideia de jaz no maligno traz uma outra ideia, né, de morte, embora nós também sabemos que o homem está morto, sim, nos seus delitos e pecados, mas quando você vai, por exemplo, em um cemitério, você vai ver lá, aqui jaz, que é a ideia de alguém, ali foi sepultado alguém morto, tal, esse alguém. Mas a ideia aqui não é simplesmente a ideia de que o mundo, ou seja, aqui o mundo aqui se refere àquelas pessoas sem Cristo que vivem na inclinação da sua carne. A ideia não é apenas que essas pessoas estão mortas por causa do pecado, mas é a ideia de que elas estão debaixo do poder do diabo, de que eles são, ou eles estão na coleira do diabo, e eles fazem exatamente aquilo que o maligno quer que eles façam. Assim é a vida de um pecador sem a graça de Jesus Cristo. Ele está na coleira do diabo. E ele vai fazer aquilo que o diabo quer que ele faça no que diz respeito a desobedecer a Deus. João quer que aqueles irmãos entendam esse contraste, de que eles são de Deus, eles não são do diabo, eles não são do mundo, e por isso eles não deveriam ficar navegando nas coisas do mundo, irmãos. Que bom seria que todos nós, como cristãos, entendêssemos essa verdade e zelássemos por ela, de que nós pertencemos ao Senhor, de que o diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas ao ponto de assumir o controle delas. Ele vai nos ferir com seus dardos inflamados, mas nunca, jamais, o diabo vai assumir uma posição de Senhor das nossas vidas novamente. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e hoje temos como Senhor das nossas vidas o nosso Salvador Jesus Cristo. Era importante que no contexto aqueles irmãos entendessem isto. Tirasse de vez as dúvidas da sua mente e do seu coração com respeito à sua posição diante de Deus e diante do diabo, diante do mundo. É importante que nos dias de hoje, irmãos, em momentos de igrejas tão fragmentadas, em momentos em que impera uma falta de compreensão do verdadeiro evangelho, em momentos em que as pessoas estão fazendo da igreja um comércio, enchendo-as de pessoas ímpias, de pessoas carnais, é importante entender que na igreja é lugar de filhos de Deus, de que o lugar de pessoas que ainda são filhas do diabo é lá no mundo, porque lá é que eles vão viver sob o domínio do próprio Satanás. Você tem essa certeza na sua vida de que você verdadeiramente pertence ao Senhor nosso Deus? Ou você está com dúvidas a respeito da sua posição diante de Deus? A terceira e última certeza que esse texto apresenta é a certeza de que conhecemos quem é Jesus Cristo. Precisamos lembrar do contexto de 1 João, que entre outras coisas se negava a divindade de Jesus. Negava-se que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Nisso negavam a salvação também unicamente pela fé em Cristo Jesus. E isto, meus queridos, de certa forma, estava trazendo algumas incertezas na mente de irmãos sinceros. E João quer sanar estas incertezas, quer trazer a eles a convicção de quem é Jesus Cristo. Mas não apenas isso, João quer lembrá-los de que eles sabem quem é Jesus. É por isso que, se você for comigo lá no início desta carta,
nos versos iniciais dela, João vai começar dizendo para aqueles irmãos quem é Jesus. E ele praticamente termina a sua carta dizendo quem é Jesus novamente. Perceba comigo lá os versos iniciais do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, ou seja, Jesus Cristo, e que temos visto e ouvido. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nestes versos aqui, o propósito de João é mostrar para aqueles leitores quem é Jesus, que no texto, inclusive, ele chama de a vida eterna, de a palavra. E ele vai concluir a sua carta dizendo àqueles irmãos: vocês já sabem quem é Jesus. Vocês têm conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu tenho certeza que o caminho para termos igrejas mais bíblicas, mais sólidas na fé, para termos irmãos mais santos, mais convictos das principais doutrinas da fé cristã, da conduta do verdadeiro cristianismo, é resgatarmos este conhecimento bíblico de quem é Jesus Cristo. Eu acredito que haja muitas pessoas em nossas igrejas, inclusive pessoas verdadeiramente regeneradas, mas que não sabem dar uma definição sensata e lógica de quem é a pessoa de Jesus Cristo. E João, durante esta carta, esteve mostrando para esses irmãos quem é Cristo. E ele vai finalizar relembrando a eles de que eles já sabiam quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Qual é o Jesus que você conhece? Esse Jesus apresentado pela mídia ou o Jesus que a Bíblia apresenta? Porque João diz que é este Jesus que a Bíblia apresenta que aqueles que são nascidos de Deus conhecem. Perceba comigo o verso 20, ou acompanhe comigo o verso 20, e veja que, primeiramente, o texto chama a atenção daqueles irmãos, mas também a nossa, para a encarnação de Cristo. Sabemos também que o Filho de Deus veio, aqui fala diretamente da encarnação de Jesus Cristo como homem. Lembrando que naquele contexto eles negavam a humanidade e a divindade de Jesus. E João relembra eles dizendo: olha, vocês sabem, nós sabemos que o Filho de Deus veio a este mundo. E é claro que aqui também há uma referência, embora não esteja especificada nessa parte do verso, há uma referência à obra que ele veio realizar. Saibam vocês, ou sabemos nós também, que o Filho de Deus verdadeiramente deixou os céus e veio ao mundo. Mas a ideia, meus queridos, não é apenas que ele veio, a ideia de que ele está conosco. Que embora sim, corporeamente, num corpo glorificado, ele voltou aos céus, mas ele ainda está conosco. Ele está presente em nós. E é importante que nós saibamos disto, que é o próprio Filho de Deus que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, e que o próprio Filho de Deus habita nos nossos corações por meio da fé. É muito importante você pensar, ou você resgatar o princípio da encarnação de Cristo. Porque há muitas coisas que estão presentes quando nós falamos que Jesus veio a este mundo. Nós pensamos na humilhação que ele sofreu desde o seu nascimento, no seu ministério, até a cruz do Calvário, irmãos.
Nós pensamos na exaltação de Cristo quando Ele volta aos céus. Nós pensamos nos benefícios da sua morte aplicados ao nosso coração. Não haveria esperança para você se Jesus não tivesse vindo a este mundo. E João está trazendo isso para aqueles irmãos, de que eles pertenciam a Deus, porque Jesus veio a este mundo para comprá-los para Deus. Perceba em seguida que é ressaltada a finalidade da vinda de Cristo. É verdade, irmãos, que, por exemplo, quando você vai lá para 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas, no seu estado natural, não podem compreender as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Sim, à luz do princípio bíblico, é o Espírito Santo quem abre o nosso entendimento para compreender as verdades do Evangelho. Mas João diz que Jesus Cristo também faz isto. Porque veja que ele vai dizer que Jesus veio. Para que Jesus veio? O verso 20 ainda vai dizer, para nos dar um entendimento. Que entendimento é este? O entendimento de quem é Deus. O texto vai dizer mais à frente, o entendimento daquele que é o verdadeiro, daquele que é o Deus verdadeiramente, Criador dos céus e da terra, daquele que verdadeiramente é Deus, que enviou seu Filho a este mundo para morrer pelos seus pecados. Para que nós tenhamos este entendimento, foi necessário que o Filho de Deus viesse a este mundo para abrir a nossa mente para compreender as boas novas do Evangelho. E tendo voltado aos céus, Cristo envia o Espírito Santo, que também faz isto na mente de um pecador. O entendimento ou a verdade aqui, meus queridos irmãos, é que sem Jesus Cristo, ou sem a ação de Cristo, sem a intervenção de Jesus, é impossível que um pecador entenda as boas novas da salvação. Ele vai ouvir e continuar ouvindo o resto da sua vida e não vai compreender enquanto Jesus não abrir a sua mente para que ele entenda o Evangelho. Porque enquanto isso não acontecer, ele não vai ter o conhecimento de quem verdadeiramente é Deus. Por isso ele diz que Jesus abre o nosso entendimento, ele veio e nos deu o entendimento sobre quem é Deus, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro Deus. O verbo conhecer aqui não é apenas conhecer intelectualmente, é verdadeiramente ter uma convicção de quem é Deus. Traz também a ideia, meus queridos irmãos, o verbo conhecer aqui, uma ideia de intimidade, de comunhão. Então Jesus abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos compreender o Evangelho, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ter comunhão com o Pai, sabendo verdadeiramente que Ele é o Deus das nossas vidas. Veja ainda depois que o texto frisa a relação que o crente tem com Deus e com o próprio Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Aqui fala diretamente da unidade do cristão com Deus e com Jesus Cristo. Que se não fosse a vinda de Jesus a este mundo, enviado por Deus, não haveria possibilidade alguma de um pecador ser separado do pecado para pertencer a Deus. E não apenas pertencer a Deus, mas estar unido, ligado a Deus. Irmãos, a ideia é que Deus está em nós, mas nós estamos também em Deus. No sentido de que nós estamos em comunhão com Deus, da mesma forma que Deus está em comunhão conosco. Essa comunhão é com o Pai, essa comunhão é com o Filho, e só é possível porque um dia Deus soberanamente decidiu que enviaria o seu Filho a este mundo para que ele separasse do pecado aqueles aos quais ele daria nova vida. Aquele aos quais
ele iria regenerar para pertencerem a ele. E hoje, nós podemos ter certeza de que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado, porque Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e nos chamou para pertencer ao Senhor. Por fim, João é muito categórico em afirmar a divindade de Jesus, em chamar a atenção daqueles para quem é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A quem, meus irmãos? Quem é o verdadeiro Deus? É Jesus Cristo. Quem é a vida eterna? É Jesus. Por isso que fora de Cristo não há esperança, não há vida para um pecador. Por isso que nenhum pecador pode conhecer a Deus senão por meio de Jesus Cristo. É por isso, meus queridos irmãos, que é tão importante entendermos corretamente, não termos dúvidas sobre a doutrina da humanidade e divindade de Jesus Cristo. E entender que Jesus é homem, que Jesus é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a verdadeira vida eterna. A ideia de que Ele é a vida eterna é a ideia de que Ele concede a vida eterna àqueles que creem nele. Mais uma vez, lembre-se do contexto de 1 João, contexto de falsos ensinos, contexto em que os irmãos estavam em dúvidas sobre quem era Jesus. E João praticamente encerra a sua carta, porque agora ficou apenas um verso, o verso 21. Ele praticamente encerra a sua carta, dizendo: Jesus é Deus, Jesus é Deus. E é por ser Deus que Jesus tem autoridade para nos tirar do poder do maligno e nos colocar debaixo do seu senhorio para a glória de Deus, irmãos. Como é importante conhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Portanto, em meio a algumas incertezas que certamente estavam na mente daqueles irmãos, João escreve esse texto em específico para falar a respeito das certezas que todo cristão deve ter. Que nós ressaltamos 3 certezas aqui. A primeira, todo cristão tem que ter a certeza de que ele não deve viver no pecado. Segundo, todo cristão tem que ter a certeza de que ele pertence a Deus. Terceira, todo cristão tem que ter a certeza de que verdadeiramente ou de que realmente conhece a Jesus. Porque se você não conhece a Jesus, significa que você não pertence a Deus e que você não tem a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo. Eu quero, meus queridos, deixar ainda 3 aplicações, 3 desafios para as nossas vidas à luz daquilo que nós estudamos aqui. Primeiro é o seguinte: a certeza de que não devemos viver no pecado deve gerar em nós, deve trazer ao nosso coração a convicção de que o pecado é incompatível com a vida de alguém que foi regenerado por Deus. É inaceitável, na verdade, alguém dizer que é crente genuíno, verdadeiro, de que realmente conhece a Jesus Cristo e ao mesmo tempo viver no pecado. Isso não pode ser aceito, irmãos, não pode ser aceito, não é aceito diante de Deus, não pode ser aceito pela igreja de Deus. A igreja tem que tomar providência, sempre que tiver conhecimento, que um de seus membros estão vivendo na prática de determinados pecados. Porque não é postura de um servo de Deus se entregar ao pecado novamente. E aí eu pergunto para você aqui, qual tem sido a sua postura diante do pecado? Você tem conservado a integridade do Pai Celestial na sua vida?
Você tem buscado o desenvolvimento da sua santidade com o Senhor, nas suas palavras, nas suas ações, no seu comportamento, naquilo que você faz? Você tem buscado essa santificação em tudo? Qual é a sua postura com relação ao pecado? Você sente desprezo pelo pecado? Ou os seus pés, como nós estudamos no último domingo, lá em Romanos, são velozes para praticar o pecado, para derramar sangue? Entenda, meu querido irmão e irmã, que se você está em Cristo, o seu coração tem que conservar a convicção de que o pecado não é mais algo que tem que fazer parte da sua vida. Segundo lugar, ou segunda aplicação, digo o seguinte: a certeza de pertencer a Deus deve gerar em nós um profundo e constante zelo em nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos, quantas vezes somos, não é apenas relaxados, somos desleixados com o nosso relacionamento com Deus. Quantos cristãos há em nossos dias, em nossas igrejas, talvez alguns nos bancos aqui desta noite, que não têm zelo pela sua vida cristã, que não têm cuidado do seu relacionamento com Deus, que sempre que percebe ali que está crescendo uma raiz de alguma coisa, ele não vai lá podar, para que nenhum pecado interfira na sua comunhão com o Senhor. Como que você tem cuidado do seu relacionamento com o Senhor? Tem sido cuidadoso ou tem sido um crente desleixado, que não está nem aí para a vida cristã, que não está nem aí para a adoração coletiva, não está nem aí para a leitura bíblica, para a oração? Cabe a cada um de nós fazer este exame nesta noite, porque se nós pertencemos a Deus, nós temos um relacionamento de filho com o Pai. Precisamos cuidar desse relacionamento. Terceira e última aplicação. A certeza de ser conhecedor da pessoa de Jesus, ou seja, a certeza de saber quem Jesus é, deve produzir em nós a convicção de que a salvação é fruto da misericordiosa graça de Deus aplicada aos nossos corações. Irmãos, nós não somos nada. Nós não merecíamos a salvação e nem merecemos, jamais iríamos merecer. É esse Deus misericordioso que enviou seu Filho a este mundo, que graciosamente decidiu nos salvar sem nenhum merecimento nosso. Por isso que não dá para aceitar crentes que ficam soberbos, que se exaltam e rebaixam a Cristo Jesus, que vivem uma salvação meritória, quando ela é unicamente pela graça do Senhor aplicada aos nossos corações. Jogue fora qualquer resquício de salvação pelas obras que porventura você possa ter ainda. Porque a salvação, a sua salvação, não dependeu em nada de você, mas tão somente dependeu de Deus usar de misericórdia e querer salvar a sua vida. Dependeu de Deus querer te tirar da força, do poder, da autoridade do maligno, como Ele fez. E junto a isso, meus queridos irmãos, vale dizer que quando nós temos essa compreensão de que a salvação é unicamente fruto da graça de Deus, nós também vamos entender que os salvos são preservados por Ele, são guardados por Deus para a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo Jesus e nós estamos unidos em Jesus Cristo. Por isso, nada pode lhe roubar da presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos santifique a cada dia, nos torne pessoas mais piedosas, crentes cheios do Espírito Santo, para que verdadeiramente possamos conservar em nossas mentes certezas da vida cristã que vão fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão cristã. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.